Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre Subutai, sobre o Subutai. Pode parecer meio confuso, mas garanto que a história é legal, então me dê uma chance aí para escutar um pouco sobre isso, porque é uma coisa que não é falada no Brasil, uma pessoa que não é falada no Brasil e que é muito legal. Vamos lá. Século XIII, anos 1200, no coração das estepes da Mongólia, vento forte, campos infinitos, cavalos para todo lado, e no meio desse cenário nasce um dos maiores gênios militares da história. Um nome que pouca gente conhece, mas que deveria estar no mesmo patamar de Aníbal, Napoleão e Alexandre. Esse cara é Subutai, o grande general de Gengis Khan. Subutai não era nobre, não tinha sangue azul, não era filho de chefes tribais. Ele era literalmente filho de um ferreiro e talvez exatamente por isso tenha se tornado um estrategista tão fora da curva. Ele não devia nada a ninguém, não tinha tradição militar para seguir, ele podia inventar, ousar e pensar diferente. Quando Subutai cruza o caminho de Gengis Khan, o mundo muda. Gengis era o líder visionário, político, unificador, além de ser um grande é, assassino em massa, enfim. Vamos lá. Subutai era o cérebro militar, o par perfeito. Se o Império Mongol chegou do Pacífico à Europa Central, Subutai é um dos principais responsáveis. A grande marca dele, mobilidade absurda. Ele transformou o exército mongol numa máquina que se movia mais rápido do que qualquer inimigo podia imaginar. Enquanto os outros exércitos levavam meses para percorrer 1000 quilômetros, Subutai fazia os mesmos 1000 quilômetros em semanas. Ele combinava velocidade com inteligência de forma brutal. Tinha uma rede de espiões, mensageiros e informantes espalhada por todo o continente. Ele sabia onde os inimigos estavam antes de eles mesmos saberem. Ah, antes mesmo de eles saberem que ele sabia, obviamente, né? Porque as pessoas sabiam onde elas estavam. E aí entra o ponto mais fascinante. Subutai inventou, no século XIII, algo muito parecido com a guerra coordenada em múltiplas frentes, que só exércitos modernos fariam séculos depois. Ele dividia seus exércitos em várias colunas independentes, mandava cada uma por um caminho diferente e fazia todas convergirem no mesmo ponto no momento exato. Como ele conseguia sincronizar isso sem GPS, rádio ou mapas precisos, ninguém sabe. É pura genialidade operacional. Um exemplo clássico é a campanha contra o Império Jin, na China. Subutai atravessou desertos, montanhas e florestas, com contingentes separados que viajavam centenas de quilômetros cada um. Os Jin esperavam um ataque frontal. Subutai apareceu pela retaguarda, ninguém entendeu nada. Essa combinação de velocidade, surpresa e inteligência virou a assinatura dele. Mas o ápice da carreira de Subutai, pelo menos para nós ocidentais, foi quando ele virou a Europa de cabeça para baixo. Em 1241, ele coordenou a famosa invasão da Hungria e da Polônia. E o mais impressionante é que ele fez isso sem estar presente em todos os frontes. Ele planejou tudo, os horários, rotas, pontos de encontro, táticas, etc. Enquanto um exército mongol devastava a Polônia e derrotava os cavaleiros germânicos em Liegnitz, o outro, comandado por Subutai, destruiu o exército húngaro na Batalha de Morre, ou Morre, não sei a pronúncia disso em húngaro. E vamos falar da Batalha de Morre. Imagine, o exército húngaro achava que tinha vantagem numérica, terreno, tudo, tinha todas as vantagens possíveis. Mas Subutai deixou eles acreditarem nisso. Ele usou o clássico truque mongol de finge que está fugindo, os húngaros avançam, se empolgam, rompem formação, aí quando eles percebem, estão cercados. Subutai tinha mandado uma divisão atravessar o rio à noite, usando pontes improvisadas enquanto os húngaros olhavam para frente. O ataque vinha por trás. O exército inteiro é esmagado. Você vê que isso lembra um pouco as táticas do próprio Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? Se não fosse a morte do grão Khan Ogodei, talvez a Europa Central inteira tivesse sido tomada. A ordem foi clara: todos os generais, inclusive Subutai, tinham de voltar para a Mongólia para participar da escolha do novo líder. E aí começa a ironia da história. Subutai, esse gênio absoluto, esse mestre de logística, estratégica e engenharia militar, não virou herói na memória coletiva da Europa. Os europeus preferiram dizer que Deus interveio quando os mongóis recuaram e apagaram a figura de Subutai. Já na Mongólia, ele era respeitado, claro, mas ainda assim ficou à sombra de Gengis Khan, que tem um mito gigantesco até hoje. Mas quando você olha friamente para o que Subutai fez, a dimensão é absurda. Ele participou de mais de 20 grandes campanhas e venceu mais de 60 batalhas importantes. Conquistou ou destruiu pelo menos 30 nações ou impérios diferentes.
Ele percorreu uma distância total de campanha equivalente a 2 voltas completas ao redor da Terra. Isso no século XIII, com cavalo, couro e arco composto. Outra coisa importante sobre o Subutai é que ele não era só um comandante tático, ele era um planejador estratégico de longo prazo. Ele entendia economia, entendia rotas comerciais, entendia política, ele sabia que controlar rios, pontes, pastagens e cadeias políticas era tão importante quanto ganhar uma batalha. Ele sabia que derrotar o inimigo pelas margens, cortando comida, rodas e suprimentos, era tão poderoso quanto esmagá-la no campo de batalha. E, acima de tudo, ele tinha uma visão extremamente moderna da guerra, flexibilidade total. Para Subutai, não existia tática fixa. Cada inimigo exigia um plano novo, cada terreno exigia uma abordagem distinta. Ele sempre estudava o adversário antes. Se fosse um exército europeu pesado, com armadura e baixa mobilidade, ele usava velocidade e arcos. Se fosse um exército chinês com fortalezas, ele trazia engenheiros, catapultas, especialistas em cerco. Ele adaptava as peças do tabuleiro como um mestre enxadrista. enxadrista. No fim da vida, Subutai estava velho, cansado, mas ainda brilhante. Morreu por volta de 70 anos, uma idade respeitável para um guerreiro da estepe. O legado dele é gigantesco, mesmo que pouca gente conheça. Muitos historiadores militares consideram Subutai o maior general de todos os tempos, superior até Alexandre Magno, porque Alexandre tinha exércitos altamente treinados, escolas militares e recursos gigantescos. Subutai tinha poeira, cavalo e criatividade. Falando de Guerreiro da Estepe, isso me lembra o Lobo da Estepe, né? Steppenwolf, o livro do... Meu Deus, agora me fugiu o nome dele, gente, mas é aquele autor alemão, o Hermann Hesse, que é muito bom. Não tem nada a ver com guerra e tal, até onde eu sei. Eu li há muitos anos, mas o Lobo da Estepe do Hermann Hesse é muito bom. O que ele coloca Siddhartha também é muito bom. E aí nessa pegada tem o Catador no Campo de Centeio, que também tem um título que não tem nada a ver com a história, mas que é um livro espetacular que eu recomendo também, para quem gosta de literatura. Para quem não gosta também, aprende, lê e aprende a gostar. Quando você pensa em inovação militar, logística imbatível, inteligência estratégica, campanhas sincronizadas em múltiplos frontes, você está falando de Subutai, um homem que mudou o mapa do mundo, redefiniu como se faz guerra e deixou um impacto silencioso mas profundo na história humana. E talvez a melhor forma de entender Subutai é assim: enquanto outros generais lutavam para vencer batalhas, Subutai lutava para vencer continentes. Então aí mais um tema, um assunto, mais um vídeo muito pouco debatido no Brasil e no mundo ocidental como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.